Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, igreja. É um prazer estar aqui servindo uma casa que eu tanto amo, né? E aí, nessa noite, nós vamos ler um salmo, o salmo de número 145. E é interessante porque nós começamos com o Salmo 150, né? E falamos sobre o Deus das gerações também, que Ele é de geração em geração. O pastor Luciano leu aqui. E aí nós vamos ler o Salmo de número 145. Estarei lendo, geralmente eu leio na revista e atualizada, todos os versículos, todo o texto, mas hoje estarei lendo na NVI, tá? E nós vamos conversar um pouquinho sobre esse salmo. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Versículo 3. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra geração dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, deixa aqui já nesse capítulo, porque a gente vai ler muitas referências e a gente vai passar calmamente sobre esses 7 versículos e também estaremos passeando em outros versículos e outras referências. Amém? Os Salmos, eu repito muito amém, não precisa repetir não, viu? O Salmo 145, de número 145, é um hino. Né? E aí é um hino que ressalta os atributos, as ações e as obras de Deus. Aqui o salmista conduz Israel ao louvor, à adoração e, como já foi dito aqui em inúmeras pregações, é um acróstico, né? Que cada linha paralela começa com uma letra do alfabeto. E aí nós temos neste salmo um poema lindíssimo, temos adoração e muitos ensinamentos para os nossos dias hoje. O nosso Deus é o Deus das gerações. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o seu reinado nunca terá fim. E no atravessar das gerações, eu vou colocar assim, ele não sofre nenhuma variação, né? Nenhuma sombra de variação, ele não muda. Ele é, e ao contrário disso, ele ordena todos os eventos que acontecem em cada geração. Ele é o nosso Deus soberano. Ele está no controle de tudo. E aí é interessante pensar que Deus é soberano e está no controle de todos os eventos que acontecem. Porém, eu, como servo de Deus, como filho de Deus, né, que creio nas grandiosas coisas que o Senhor faz, que creio neste Deus, eu quero ter uma vida, eu quero louvá-lo pelos seus grandes feitos e também quero anunciá-los às gerações, à outra geração, né? Eu quero ser participante daquilo que o Senhor está fazendo, eu quero ser participante ativamente daquilo que o Senhor está fazendo. Quero que você olhe agora para o texto, no versículo 1, diz assim: eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. E aí nesse versículo, como em todos os salmos, quase todos os salmos, o versículo começa com exaltação ao Deus, ao Rei, ao Senhor e Rei. Exaltar e bendizer, né? Se você olhar para o versículo 1, são 2 verbos usados no início desse hino. Porém, tem uma coisa que me chama a atenção aqui também, o tempo. O tempo é um conteúdo também presente, né? Ele fala assim, eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Eu exaltarei e bendirei o teu nome para todo sempre. Ou seja, com toda a minha vida, por toda a minha vida. E aí no versículo 2, ele segue dizendo assim:
Todos os dias bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. E aí esses dois versículos nos iniciam, né, nos ensinando muito sobre a vida cotidiana de adoração. É dia após dia, é para todo sempre. Eu bendirei e eu louvarei. A quem? Ao teu nome, ao Senhor Rei, ao nosso Deus. Quando? Para todo o sempre. Como? Todos os dias. Dia após dia. Nós estamos aqui, nós adoramos ao Senhor, nós sentimos a presença desse Deus maravilhoso, Deus esse que é próximo, Deus esse que é presente, Deus esse que é caminho, que está no caminho e nos aguarda nos portões celestiais, lá no final do caminho da nossa vida. Ele é presente. E aí, aqui, a gente está aprendendo que é todos os dias, dia após dia, rotineiramente. Nós estamos adorando aqui, mas amanhã, segunda-feira, nós devemos continuar adorando esse Deus, porque é dia após dia. Terça-feira também, quarta-feira, até nos encontrarmos novamente na congregação dos santos e juntos reuniremos o que temos em comum. Adoramos a um Deus soberano, aquele que atravessa as gerações, aquele que ordena as gerações, aquele que está no controle de todas as coisas. Amém? E aí eu bendirei o teu nome, né? Aqui é interessante que ele trabalha com uma repetição. E o Senhor quer ser louvado e adorado nas nossas atividades diárias, como mães, como trabalhadores em algum lugar, como esposa servindo nosso marido, como filhas, como qualquer área da nossa vida, o Senhor quer ser adorado todos os dias, em todas as nossas atividades. E aí é interessante também perceber que vários salmos, perceber nos salmos, vários salmistas doutrinando através da música, dos hinos. E esse é um formato milenar de ensino, não é uma coisa presente somente aqui, é um formato milenar, é uma forma palatável de inserir um conteúdo em uma geração. A pessoa muitas vezes nem percebe que está sendo doutrinado, que está sendo ensinado, e se faz isso de forma milenar, através da música, inserindo conhecimento em qualquer cultura. E no Salmo também existe isso. Olha aqui para o número 45, você vai perceber, através dos salmos, o mesmo Salmo 150 que foi lido aqui no início, ensina mais ou menos algo parecido com o que ensina aqui a adoração, que Deus é o Deus, que é ontem e hoje será eternamente, de geração em geração. E a gente vai perceber em vários momentos no livro de Salmos, através da repetição, da licença poética, dos relatos históricos presentes no Salmo, que o salmista está ensinando pedagogicamente sobre uma vida de adoração, que nós somos servos e Ele é Senhor e Ele é Deus, e uma vez que nós somos servos e que nós somos súditos, a gente participa daquilo que o nosso Senhor está fazendo, e aí nós não mandamos, quem manda é Ele, quem ordena é Ele, e nós fazemos parte daquilo que o Senhor está fazendo. Depois de repetir teu nome, versículo 1 e versículo 2, de repetir o seu nome, ele segue falando do primeiro atributo presente neste salmo. Versículo 3, leia comigo. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. O salmo inteiro fala sobre isso. No versículo 3, o salmista fala do atributo da grandeza do nosso Deus. No versículo 8, ele fala que o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é compassivo, paciente e piedoso. O Senhor é misericordioso, compassivo, paciente, transbordante de amor. No versículo 9, ele vai falar que o nosso Deus, ele é bom. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Aí você passa adiante, vê o versículo 17, o verso 17, e diz assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo o que faz. Ou seja, Ele é justo também. E aí no verso 18 fala de outro atributo, que Ele é
próximo. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Amados, respirar um pouquinho aqui, né? Essas afirmações que a gente acabou de ler aqui, os primeiros 3 versículos, que falam muito sobre adoração e sobre esses atributos, né? Essa vida de adoração, ela comunica, o Salmo comunica de uma vida de adoração, que uma pessoa que tem uma vida de adoração tem o Senhor como centro de tudo. Essas afirmações também trazem um padrão do que deve ser a adoração no culto ao Senhor. É ao Senhor, é sobre o Senhor. E claro, para além dos louvores que nós cantamos aqui, que deve ser ao Senhor, sobre o Senhor no centro, também envolve uma conduta de vida e um estilo de vida. O que eu cantei nessa noite, a minha vida deve comunicar isso, que eu acredito nisso dia após dia, rotineiramente. Alguém, onde nós estamos, deve olhar e dizer assim: ela é diferente, ele é diferente, tem algo diferente aí. Ah, ela é cristã. Ela serve um Deus, porque a nossa vida, todo o nosso estilo, e como nós somos servos e súditos, e Ele é o Senhor, não existe nenhuma área que seja excludente, não existe nenhuma área que eu possa dizer assim, não, nessa área aqui eu sou o Senhor, e Ele não é o Senhor. Dia após dia, a minha vida deve comunicar. Eu devo ter uma vida de adoração que comunica o tempo inteiro, através de atitude, de ensino, de conversa, que aqui tem um Senhor, e que Ele reina, e que Ele é. Amém? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus nos auxilia nas nossas fraquezas, nas nossas tentações. O Espírito Santo de Deus nos faz lembrar das palavras de Jesus. O Espírito Santo de Deus faz com que os nossos interesses mais comuns sejam alinhados com os interesses de Deus, através do conhecimento da palavra de Deus. Pois onde está a nossa atenção? É interessante percebermos isso. Onde está a nossa atenção, a nossa memória, a nossa percepção, os nossos pensamentos e as nossas motivações e também a nossa aprendizagem, ali também estão os nossos desejos mais profundos. E como servo de Deus, a nossa atenção, percepção, pensamentos, motivação e aprendizagem devem ser direcionados ao Senhor. Devem ser direcionados, alinhados com a palavra de Deus. E daí, partindo do princípio de que os filhos de Deus vivem uma vida de adoração ao Senhor, vamos para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: uma geração contará a outra geração. Não, uma geração contará a outra a grandiosidade dos feitos, dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. A finalidade de um homem existir é louvar ao Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12 fala sobre isso. É louvar ao Senhor. A finalidade de eu e você existirmos é louvarmos ao Senhor. É ter uma vida de louvor e de adoração ao Senhor. E como foi pregado domingo passado aqui, Deus sempre terá os seus remanescentes. Sempre existirão pessoas em uma geração que estarão adorando e comunicando a outra geração os grandes feitos do nosso Deus. Nada mais essa geração está assim, já prestou atenção, que muitas vezes nós focamos mais nas coisas ruins que estão acontecendo, comunicamos mais isso, falamos mais sobre isso, isso é mais o centro das nossas conversas, do que de fato o que o Senhor é, o que o Senhor faz e o que o Senhor está fazendo. Deus sempre preservará os seus, sempre existirão os seus, os do Senhor, os remanescentes que estarão adorando ao Senhor, que estarão falando sobre os grandes feitos, porque os grandes feitos do nosso Deus nunca ficarão sem memória.
Isso é muito importante. Por que, Nara? Por minha causa e por sua causa? Não, porque Ele é. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele será eternamente. Olhe para o texto novamente. O salmista aqui ele vai expor alguns conteúdos que aqueles que são servos desse rei, deste Senhor, eles vão comunicar isso a outra geração. No verso 4, fala sobre a grandiosidade dos feitos de Deus. Aqueles que são servos deste Senhor, eles comunicam a outra geração a grandiosidade dos feitos de Deus. Eles proclamam o glorioso, versículo 5, o glorioso esplendor da tua majestade, da majestade de Deus. No versículo 6, nós também comunicamos o poder dos feitos temíveis do Senhor. No versículo 4... ainda no versículo 6, falamos sobre as grandes obras. No versículo 7, nós comemoramos a imensa bondade deste Deus e celebramos também a justiça dele. E aí no versículo 11, nós devemos anunciar a glória do teu reino, do reino dele, e falar do poder desse Deus. Quando eu penso que uma geração deve comunicar a outra geração, eu automaticamente penso em 3 coisas que devem acontecer nesse contexto. E eu queria levar você a refletir sobre isso. Primeiro, eu penso nos eventos importantes, com potencial de mudar uma geração. Depois eu penso, nos formatos educacionais diferentes que cada geração tem. Quem aqui entre nós não já parou para pensar e olhou assim, nossa, está tudo tão diferente, Isso é tão diferente. No meu tempo não era assim. No meu tempo eu colocava o menino para dormir, era com a chinela do lado. Porque são formatos educacionais diferentes e isso acontece o tempo inteiro. Tudo muda, tudo passa, somente o nosso Deus e a sua palavra permanece para sempre. Tudo passa. E aí uma terceira coisa que eu penso, um terceiro ponto, eu penso no conflito geracional, que é sobre o que nós estamos conversando aqui. Sobre os eventos importantes, guerras, crises econômicas, desastres naturais, política, avanço tecnológico, eu quero falar para todos os que estão aqui que Deus é soberano sobre todas essas coisas. Político vem e vai, e se esvai com o seu nome e com a sua história, mas o nosso Deus é soberano e permanece para sempre. Guerras acontecem e elas viram conteúdos do livro de história. Crises econômicas, avanço tecnológico, tudo isso acontece, mas isso não muda a essência, não muda quem Deus é, não muda o nosso Deus. Muito pelo contrário, Ele é soberano e rege cada um deles. Eu quero que você abra no livro de Isaías 46, do 9 ao 10. Isaías 46, do 9 ao 10, que diz assim: lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro, nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo como me agrada. Daniel capítulo 4, versículo 35. É muito importante que todo servo de Deus, que tenha entendimento, ele precisa entender que Deus ele é soberano sobre os eventos. Que geração vem e geração vai, Deus é soberano sobre tudo. É Ele quem manda o bem, é Ele quem manda o mal. E eu tive um encontro com a soberania de Deus, com a temática soberania de Deus, há mais ou menos 5 anos, e isso mudou a forma como
como mãe, como esposa, como profissional, em qualquer área, mudou a forma como eu enxergo os eventos que acontecem na minha vida. Inclusive, se eu não tivesse tido um encontro com a soberania de Deus, com a temática da soberania de Deus, há cerca de 5 anos atrás, eu teria entrado em colapso há mais ou menos uns 3 anos, quando passamos por uma situação muito difícil, por um luto e uma situação muito difícil, e nós 4 passamos sozinhos, porque Deus assim quis. Se eu não tivesse entendido que Deus, Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas, Ele não é devedor aos seus servos, que Ele não tem responsabilidade nem mesmo de explicar o que está fazendo, eu teria colapsado e entrado em crise nesse momento da minha vida. Mas o tempo inteiro em que nós atravessamos aquela situação, em oração e em família, nós estávamos dizendo: Deus faz tudo como lhe apraz. O meu Deus está nos céus e faz tudo como lhe agrada. Salmo 115, versículo 3, é um dos versículos da minha vida. Em Daniel, capítulo 4, versículo 35, todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada. Com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhes: o que fizeste? Eu gosto mais da Revista Atualizada, que diz assim: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa dizer, deter a mão, e nem lhe dizer: que fazes? Você está entendendo aqui que o nosso Deus é o Deus das gerações, que Ele é, e Ele ordena todos os eventos e coordena todos os eventos, que Ele faz tudo como Ele quer, e que independente de estar acontecendo guerras, de crises políticas, qualquer situação, nós podemos até nos desesperar se tivermos uma teologia fraca, mas Ele continua sendo Deus e Ele é soberano e Ele atravessa as gerações com o seu nome sendo glorificado entre as nações. Efésios capítulo 1, versículo 11, não precisa abrir, vai aparecer aqui no Data Show, diz assim: nele fomos também escolhidos. Quando, irmãos, desde antes da fundação do mundo, você precisa ter essa certeza. Uma vez que eu e você, que você tem essa certeza, você anda por essa terra quebrada pelo pecado, caótica, entendendo que você está inteiro em Cristo Jesus, que você serve um Deus fiel, que está vendo todas as coisas e ordenando todas as coisas na sua vida. E aí nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Segundo o quê? Segundo as nossas orações? Segundo as nossas campanhas? Não sou contra, tá, irmãos? Mas eu estou só, Segundo o quê? Segundo o propósito da sua vontade. Segundo a vontade dele. E aí o versículo que, Salmo 115, versículo 3, que é um dos versículos da minha vida: o nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Geração após geração, Ele faz tudo conforme o seu querer e a sua vontade. Graças a Deus. Imagina aí se o Senhor fizesse a nossa vontade. Imagine aí a loucura que seria. Deuteronômio, pulei aqui um trecho aqui. E a segunda coisa que eu penso, irmãos, mas já pode abrir Deuteronômio 6, do 20 ao 21. Quando eu penso numa geração contando a outra geração, eu penso nos formatos educacionais que cada geração traz. Seja qual for o contexto que o servo de Deus está inserido. Seja qual for o contexto em que uma igreja está inserida, uma forma de participar daquilo que Deus está fazendo é ensinando ativamente os seus filhos. Eu não sei se os irmãos perceberam, eu estou meio que fazendo também uma série sobre família,
sobre a educação de filhos, né? Nas últimas 3 pregações eu falei um pouquinho sobre isso. E aqui em Deuteronômio 6, versículo 20 ao 21, diz assim: no futuro, quando o seu filho lhe perguntar o que significam estes preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, é uma pergunta, né? Eu li como uma afirmação. Vocês lhe responderão, fomos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. E aí no mesmo capítulo, né, lá no versículo 6, diz assim: que todas estas palavras que lhes ordeno hoje estejam em seu coração, ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver caminhando, andando pelo caminho, ou quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Uma geração comunicará a outra geração as grandiosidades dos feitos do nosso Deus, independente do formato educacional de cada geração. Os servos de Deus precisam se levantar e ensinar os seus filhos sobre os grandes feitos do nosso Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Meus avós não tiveram estudo, mas eles tinham uma Bíblia, uma lamparina e um violão. E realmente eles não tinham estudo, né? Mas vovó também, mas vovô ensinou a palavra de Deus aos seus 15 filhos. Eu acho que foram 15 filhos. Queijo, mulher, eu vou orar por ti. Seus 15 filhos. Aos seus 15 filhos. E ele sentava mesmo assim, né? E eu lembro, eu criança ali, 6, 7, 8, 9, 10 anos, quando eu passava as férias lá, era onde eu conseguia respirar do caos que acontecia na minha casa. Eu já contei aqui o testemunho algumas vezes. E eu me lembro dele reunindo no final do dia, por isso que eu amo muito aquele louvor Utopia, né? Me lembro ele reunindo no final do dia, e vovô, sem estudo nenhum, ensinava a palavra de Deus aos seus filhos, aos seus netos, e ele chegou a ensinar aos seus bisnetos. Eu lembro que ele cantava uma música que eu nunca ouvi ninguém cantar, eu acho que ninguém aqui conhece, nunca ouvi em nenhum lugar, em nenhum culto, que cada trecho da música era uma inicial do alfabeto, né? Era mais ou menos assim: letra A fala da aliança de Jesus como mediador. É a única vez que vocês vão me ver cantando, viu? E era lindo. Eu lembro que eu até sabia, mas eu não lembro mais. Mas todos os filhos sabem cantar essa música, de A a Z, né? Ele ensinava, ele cantava com os filhos, ele ensinava. Claro, ele tinha um processo educacional diferente. Na Copa de 94, nós estávamos passando as férias lá, na hora dos pênaltis, se eu não me engano, era hora de algum pênalti, era hora dos pênaltis. Ele chegou, desligou a televisão da tomada e disse: aqui não vai ter coisa do inimigo na minha casa, não. E todo mundo saiu correndo. Foram outra geração, né? Ele tinha processos educacionais diferente, porém, uma geração sempre comunicará a outra geração. Vovô não tinha estudo, vovô não tinha ensino, mas ele amava o Senhor, ele era servo de Deus, ele ensinava com muito prazer a palavra de Deus. E isso me alcançou. E na pregação da Mel, quando ela falou aqui que ela é a 3ª geração de crentes, eu pensei, que legal, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sou a 3ª geração de servo de Deus na família, né? A Karen já é a 4ª geração, a Lara já é a 4ª geração. E aí é interessante dizer uma coisa aqui para você, vou repetir o que ela disse: se você não vem de uma geração de servo de Deus e não tem uma história dessa para contar,
que a partir de você as suas gerações sejam abençoadas, que as gerações provenientes de você, que vão sair de você, sejam abençoadas, porque você vai sentar com seu filho e vai comunicar o Deus que você serve, a grandiosidade dos feitos desse Deus, você vai ensinar e vai comunicar aos seus filhos, e por sua vez os seus filhos também farão isso com os filhos deles, amém? E aí uma terceira coisa que eu penso, é que quando eu penso que uma geração, né, ela precisa contar, ela precisa falar, ela precisa comunicar a outra geração, eu penso em conflito geracional, e isso é sério, né? Talvez eu demore um pouquinho mais aqui, e nós estamos vivendo um tempo de maior desafio geracional que já existiu. Alguém, né, falou por aí, que a década de 90, o que foi produzido de conhecimento, de ciência, de tecnologia, e até de farmacologia, mas não cabe aqui isso, foi produzido mais ou menos o que é produzido antes disso em um século. E aí de lá para cá, a gente vem correndo, a gente vem avançando, e antes da década de 90, se configurava uma distância geracional a cada 40 anos. E hoje, há quem diga que a cada 7 anos nós estamos sofrendo uma distância geracional. Então, provavelmente, na sala de jantar da sua casa, numa noite de Natal, onde está o filho, né, o avô, o tio, o pai, toda a família, o neto e bisneto, provavelmente tem 4 gerações ou 3 gerações ali conversando entre si, ou divergindo entre si. Dentro dessa questão, é interessante pensar que muitas vezes, porque assim, aqui no domingo, nós estamos em um culto ao Senhor, é algo mais ou menos parecido com uma sala de jantar da nossa casa, da nossa família. Aqui nós temos diversas gerações erguendo as mãos, levantando as mãos e adorando ao Senhor. E essas gerações divergem. Nós convergimos no que é primário, que Ele é o Senhor, que Ele é o nosso Deus, mas nós divergimos acerca da luz, acerca do som, acerca das cadeiras, um com o outro, da forma como um brinca, da forma como o outro fala. Estamos o tempo inteiro com pensamentos diferentes. Fazemos isso na nossa casa, fazemos isso também na congregação, e os pastores que se virem para resolver essa situação. Mas estamos o tempo inteiro conflitando de modo geracional, porque há essas divergências, essas distâncias geracionais. E aí eu falei na última pregação, que eu também falei sobre família, que eu acho uma ideia maravilhosa, maravilhosa de Deus. Eu acho uma ideia maravilhosa de Deus. Que Deus une homem e mulher completamente diferente, com carga, com históricos familiares diferentes, e colocam dentro de uma casa. E aí vem Jesus e diz assim: agora vocês vão se congregar com outras pessoas dentro de uma igreja, com outras famílias que também são diferentes de vocês. E o que nós temos em comum é que o nosso Deus, Ele é Senhor sobre nós, Ele é soberano, amém? E aí quando nós nos congregamos uma grande sala de jantar, né, uma ceia de Natal, se configura, e nós conflitamos uns com os outros. Eu vou citar um exemplo aqui. Digamos que o Ministério de Louvor, hipoteticamente, talvez isso não aconteça somente aqui, isso não acontece, né, talvez, vão escolher um louvor. Provavelmente, só nessa escolha de louvor já tem divergência, porque cada um pensa de uma forma, cada um tem, né, e aí, quando se fala de conflito geracional, isso fica mais complicado ainda. Vou dar um exemplo, certo? Olhe para cá, por favor. Vamos falar aqui da geração Z. Os nascidos depois do ano 2000, né? Para cá. Olha só esse conflito geracional, como ele é complicado. Nós falamos, aqui na igreja, nós pregamos sobre o nosso Deus. Nós pregamos que Ele é bom. Nós pregamos que Ele salva as criaturas. Nós pregamos que nós vamos morar com Ele eternamente,
mas nós não falamos nada de modo teológico sobre sustentabilidade. Para os mais novos que estão observando e percebendo que o mundo está colapsando, eles acham no mínimo estranho, extremamente estranho, que a igreja não tome sua parte de responsabilidade nessa temática que é muito importante. Ou seja, temos aqui um conflito geracional. Provavelmente eles nem falem sobre isso, eles nem têm com quem conversar sobre isso, porque se eles vierem falar isso para a gente, que somos bem mais velhos e de outra geração, que somos millennials, talvez, a gente vai dizer assim, isso é besteira. O que é que tem? Os copos descartáveis, isso é besteira. Porém, eles estão certos. Vocês estão entendendo o que é que conflito geracional faz? Tudo isso dentro da igreja. E aí nós precisamos encontrar formas, enquanto congregação, para poder lidar com essas questões. E aí, amor e humildade, eu poderia falar sobre isso. Amor e humildade seria o elo que vai trabalhar essas questões. Sabe por quê, irmãos? Olhe para cá. Eu peço a opinião da Karen sobre as minhas pregações. Eu digo, Karen, e a gente diverge, viu? Por exemplo, quando a gente estava conversando sobre eu ler na NVI, ela diz, mulher, vai para a NAA. É melhor, mulher. A gente diverge. Eu pergunto, Karen, senta aqui, o que é que tu acha disso daqui? Porque ela tem muito a me ensinar. Ela enxerga, ela tem um lado, ela enxerga uma coisa que eu não consigo enxergar. E os nossos filhos têm muito, os mais novos têm muito a nos ensinar, assim como os mais velhos têm muito a ensinar. E aí, sabe como nós vamos quebrar a barreira mais ou menos desse conflito geracional aqui? É o Islo chegar para o presbítero Carneiro e dizer assim, presbítero Carneiro, me ensina isso daqui. Me ensina o que é que você acha disso daqui. Tem alguém que torce Fortaleza aqui, dos mais jovens? Ninguém, né? Você? Como é teu nome? Como é teu nome? Você? Pronto, ele vai chegar para o meu marido que torce Ceará e vai dizer, me ajuda. Eu estou precisando de ajuda aqui, eu preciso deixar de torcer, eu preciso ser discipulado nessa área. Mas já pensou, irmão, se isso deixa de ser sonho de pregador? E a gente transpõe isso através do amor do Senhor e da humildade. E a gente sentar para tomar um café e conversar sobre as grandiosidades que o Senhor tem feito, que Ele sempre fez. Sobre as grandes coisas que o Senhor fez na minha vida e faz na sua vida. Eu vejo coisa ruim, eu já disse isso aqui, Eu vejo coisas ruins o tempo inteiro. E há mais ou menos 2 meses, pastor Mateus, eu vi algo que eu lidei com um caso muito difícil, que pelo menos 10 áreas da prefeitura de Maracanaú precisou se envolver. Eu conversei sobre isso uma única vez, quando eu estava lá na casa do Abner e da Karine, e eu desmanchei ali meu coração e falei um pouquinho sobre isso, Porque eu vejo realmente muita coisa ruim e nem sempre posso estar falando. Imagina se toda vez que eu estiver no meio de um grupo eu jogo atenção do que eu vi na semana, E também tenho que lidar com isso. Esse caso específico mexeu comigo. Porém, o convite do Senhor aqui é que o que deve ocupar a minha mente e a sua mente são os grandes feitos de Deus. Eu posso ser tentada com o que eu vejo na assistência social, a ficar com o coração amargurado, com desesperança, a ficar com a mente, cheia de conflitos. Mas o convite do nosso Senhor aqui é que eu olhe para a grandiosidade daquilo que o Senhor tem feito através nas gerações e está o tempo inteiro adorando ao Senhor pelo que Ele é e viver uma vida de adoração dia após dia. E não apenas isso, eu preciso tomar parte disso e também comunicar a outra geração aquilo que o nosso Deus está fazendo. Ontem alguém estava orando e a Elô disse amém.
Aqui no louvor, o Calel, toda vez que o pai dele levantava a mão, ele levantava a mão também adorando. Porque o tempo inteiro, enquanto igreja, nós estaremos comunicando que Ele é o Senhor. E estaremos comunicando aos mais novos, e isso é uma responsabilidade muito grande. Dentro do conflito geracional, os mais velhos fazem uma coisa que eu acho muito feio. Nós fazemos uma coisa muito feia. Nós estamos o tempo inteiro apontando para os mais novos, dizendo, isso é errado. Mas nós nem escutamos eles. A visão deles e a ótica deles. Essa geração é muito fraca. Fraca por quê? O que foi que aconteceu? Quem foi que não ensinou? Se for fraca assim. Né? Nós fazemos isso, mas aí o que deve ocupar a nossa mente é amor e humildade, para que a gente possa atravessar esses conflitos geracionais, para que a gente possa atravessar qualquer processo educacional, para que nem mesmo os eventos ruins do dia a dia, os eventos importantes que estão acontecendo possam tomar, ou pelo menos na nossa mente, tomar o lugar da grandiosidade que é o nosso Deus. E ainda mais quando atravessamos momentos difíceis, né? Uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos feitos do nosso Deus, e eles anunciarão os seus atos poderosos. Deixa eu partir aqui para a aplicação prática. Eu quero ser participante ativamente do que Deus está fazendo. Principalmente como mãe, sabe? Como esposa. Eu quero o tempo inteiro, sabe? Eu quero chegar no final da vida, no último dia da minha vida e dizer assim, eu errei em muitas coisas. Eu falhei em muitas coisas. Talvez eu tenha sido omissa em algumas coisas. Mas eu fui participante daquilo que o Senhor estava fazendo. Eu fui ativa. Eu ensinei os meus filhos. Eu ensinei os jovens que estão ali mais perto. Eu ensinei as meninas mais novas. Eu tinha uma prática tão boa que era... E aí eu queria até instigar as mulheres que estão aqui a adotar 5 mulheres por ano e ensinar as mais novas como serem boas esposas, como serem boas mães, como serem boas amigas, cheia de amor e de humildade, como a gente vem falando aqui. E eu quero ser ativamente participante daquilo que o Senhor está fazendo. E a aplicação prática, a primeira aplicação prática, Nara, amanhã eu vou ter esquecido metade das coisas que você falou aqui. Mas eu vou lembrar do Salmo 145 e eu vou ler o Salmo 145 e vou orar. O que é que eu tenho que sair daqui com isso em mente? Primeira aplicação prática, seja um cristão ativo naquilo que Deus está fazendo, buscando ter uma vida de adoração ao Senhor diariamente. Como é que está a sua vida de oração? Sua vida de adoração. Como é que está a sua rotina? Será que a nossa mente está mais ocupada com as coisas ruins que estão acontecendo? Ou nós estamos lendo a palavra, enchendo a nossa mente com as coisas do alto? E estamos comunicando e falando o tempo inteiro sobre as coisas do alto? Será que a adoração está aqui, ocupando a nossa mente? E de segunda a segunda, de domingo a domingo, eu e você, na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, ou internamente, nós estamos vivendo uma vida de adoração ao Senhor diariamente? Estamos parando no meio da rotina para ler a palavra de Deus? Estamos conversando com os nossos filhos, estamos conversando entre nós sobre as grandezas, sobre as grandes coisas que o Senhor tem feito, que o Senhor fez, sobre a palavra de Deus, sobre esta palavra de Deus. Caso eu e você não estejamos fazendo isso, irmão, é noite de arrependimento, é noite de confissão de pecados.
E eu queria aproveitar esse tópico aqui, esse primeiro tópico da aplicação prática, de ser ativo naquilo que Deus está fazendo, buscando ter uma vida de adoração ao Senhor diariamente. E mesmo que até hoje, por algum motivo, você nunca tenha tido uma rotina de devocional com Deus, hoje é o dia de começar. Hoje é o dia ideal para chegar em casa e começar. Eu costumo dizer, há pelo menos uns 15 anos, eu costumo dizer que uma pessoa que tem vida de oração e de leitura bíblica e uma conduta de vida de adoração ao Senhor, ela não chega numa igreja reclamando de todas as coisas. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque quem faz isso é a amargura. Ela quer ser participante. Pastor, mano, como é que eu posso ajudar? Eu identifiquei esse problema, como é que eu posso ajudar? Se porventura eu e você estamos tendo um momento que não estamos tendo tempo para isso, eu convido nessa noite a igreja ao arrependimento. Porque amanhã, tem quantas pessoas aqui? Eu sou ruim disso. Todas essas pessoas aqui, amanhã, onde elas estiverem, elas vão comunicar a quem elas servem que o Senhor é Deus, que grandes coisas tem feito o Senhor, que até aqui nos ajudou o Senhor. Elas vão comunicar as grandezas, as grandes coisas que o Senhor tem feito. E a segunda aplicação prática nessa noite que eu queria chamar a sua atenção é que seja um cristão ativo naquilo que Deus está fazendo, comunicando a essa geração sobre a sua grandeza e os seus feitos. E aí, irmãos, comunicar a essa geração muitas vezes é denunciar pecado. Comunicar a essa geração é tomar uma postura. Eu não concordo com isso. É às vezes falar que o nosso Deus, ele é temível, como a gente leu aqui no Salmo. Amém. Vou pedir a você para ficar em pé. Nós vamos cantar um hino de adoração ao Senhor. Foi o único hino que veio à minha mente. Nós vamos falar das grandezas desse Deus. E para encerrar, eu vou ler o Salmo de número 150, como foi lido aqui pelo pastor Luciano. Vou pedir que você feche os seus olhos. E que você prepare o seu coração para falar com o Senhor e para adorá-lo. Salmo 150 diz assim: aleluia. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Oh, aleluia. Louvai-o ao som de trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com harpas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, todo ser que atravessou essa porta, independente de como está hoje a sua alma, a sua mente e os seus pensamentos, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia. Nós vamos entrar em um momento de adoração e de louvor. Feche os seus olhos, medite no que foi pregado aqui. E se porventura nós precisamos nessa noite, Senhor, se nós precisamos pedir perdão ao Senhor, que em meio aos louvores, você possa estar falando com o seu Deus, com o seu Senhor, e possa estar corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, porque como servos de Deus precisamos ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo.
Nós precisamos comunicar a outra geração, aos nossos filhos. Precisamos comunicar o tempo inteiro, através de uma vida de adoração, os grandes feitos do Senhor. Aleluia.